Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 5 do curso de Sociologia das Organizações. Na aula de hoje, dentro do nosso enfoque da Sociologia aplicada à administração, nós vamos nos recorrer novamente às aulas anteriores, hoje especificamente a partir dos conceitos de objetivos e metas que nós trouxemos na aula 4. A partir das metas das organizações, nós vamos entender os processos de controle social que são desenvolvidos dentro das organizações. E dentro desses processos, nós vamos nos focar em 3 especificamente, que são as trocas, o poder e a autoridade. Bom, primeiramente, então, é importante a gente destacar o que seriam esses processos de controle social. Esses processos, eles se referem a certas práticas relacionadas à pressão para que certos comportamentos sejam performados na sociedade por um grupo de pessoas. Ou seja, processos de controle social seriam formas de se influenciar certos comportamentos. No contexto das organizações, nós destacamos aqui 3 processos que estão diretamente relacionados com as atividades produtivas, com os ganhos em efetividade, com a atratividade no trabalho, enfim. Só que antes é importante a gente destacar que nós vamos entender os processos sociais a partir da nossa discussão sobre metas das aulas anteriores, da aula anterior mais especificamente. Então, nós vamos partir desses conceitos para tratar desses processos em específico. O primeiro deles seria o processo de trocas. Essas trocas, elas se referem a uma situação de paralelismo, ou seja, as metas das pessoas, dos indivíduos dentro daquela organização, elas são diferentes, porém, elas podem ser atingidas desde que as duas partes cheguem a um acordo, como na aula anterior a gente trouxe. Essas trocas, elas são influências calculistas das duas partes que se dispõem nessa relação. E essas duas partes, elas vão entrar nesse acordo a partir do momento que elas avaliam a utilidade que cada uma tem para oferecer à outra. Então, de forma geral, as trocas, elas pressupõem uma forma de controle social que toma como base recursos materiais e recompensas na forma de remunerações pela oferta de algum tipo de contribuição, tais como o trabalho ou tal como uma permuta. Nessa forma de controle, espera-se que todos os indivíduos envolvidos ganhem, uma vez que procura alcançar as metas dessas duas partes. Por outro lado, um outro processo que também nós vamos discutir na aula de hoje refere-se ao processo de controle social do poder. O poder, ele refere-se, então, a um processo que é exercido em situações onde há uma divergência ou um dissenso entre as metas. Nesse caso, a forma de influenciar o comportamento das pessoas é por meio da coerção, comparado com o processo anterior, que é a partir da remuneração, aqui é a coerção. Essa coerção pode ser tanto física ou psicológica, de modo que, na maioria dos casos, ou porque não em todos os casos, vai haver uma ação que é contrária à vontade de uma das partes nessa relação. Por exemplo, se a gente está pensando num tipo de relação de poder, um proprietário de uma empresa, em determinada situação, ele pode agir usando certos meios de coerção contra a vontade do empregado ou contra a vontade de um grupo em específico, e isso se caracteriza como uma relação de poder. Assim, o poder ele é definido então como o controle ou a influência sobre as ações de outras pessoas no intuito de atingir as próprias metas sem o consentimento dessas outras pessoas, ou seja, contra a vontade delas, e sem a compreensão delas daquela situação. Essas relações de poder, elas pressupõem que uma das partes ela vai agir de forma contrária às suas metas, de forma então a beneficiar os interesses de uma parte que nós podemos chamar de
dominadoras. E por fim, o terceiro processo que nós vamos discutir na aula de hoje refere-se ao processo de autoridade, que é um processo de controle que pressupõe a convergência entre metas, ou seja, a partir de um consenso entre as partes que se orientam para alcançar uma determinada meta, né? Lembrando do conceito de convergência de metas, esse consenso ele vai atuar de modo a consecução daquela atividade, ou seja, ele ocorre sem que seja necessária a coerção de uma das partes sobre a outra. Então, essa é a principal diferença do processo de autoridade com relação ao processo de poder, a não existência de uma relação de coerção. A autoridade, então, é esse processo que é voltado para a promoção de metas coletivas a partir da exposição de interesses dessas partes, né? Que a partir da formação de um consenso espera-se que certas atividades sejam desenvolvidas. Nesse processo, uma das partes ela exerce autoridade sobre as outras, embora essa autoridade ela seja reconhecida, ou seja legitimada pelas pessoas que estão ali. Essas pessoas, então, elas confiam as suas metas e os seus esforços nas metas e nos esforços de outras pessoas ali no contexto da organização. Então, quando nós estamos pensando na relação entre esses processos sociais no contexto das organizações, é importante a gente destacar que essa distinção entre esses três processos que eu trouxe anteriormente, explicando as características de cada um, ela é uma divisão que ela é ilustrativa, né? Esses processos, eles ocorrem de forma interligada nas organizações a todo momento, de modo que é possível que existam situações em que uma relação de poder ela está intermediada por uma relação de troca, em que essa troca, nesse caso específico, ela reflita uma relação de poder, né? O caso clássico da remuneração injusta ou do trabalho quase escravo, por exemplo. Ele mostra uma relação de poder que está ali, uma relação de coerção, em que uma das partes, as metas dessas partes não condizem com a meta de uma outra parte que detém maior poder, que exerce esse poder, enfim, age a partir de uma manipulação das relações de troca. Essas trocas deixam de ser, então, iguais ou partirem do pressuposto de que há um equilíbrio, né, entre as partes, assim como é possível também que existam relações entre processos de autoridade e processos de troca, né? Com uma lógica parecida, é possível pensar numa situação onde há o consenso, mas esse consenso também ele pressupõe uma troca, uma remuneração. É comum os casos em que há uma liderança, né? Essa liderança ela é reconhecida a partir de um processo de autoridade, mas, enfim, nada impede que exista uma relação de remuneração ali, que não seja apenas baseada no consenso, na legitimidade da ação daquele líder, daquela pessoa. É importante destacar também a relação que é comum, acredito que vocês, enquanto estudantes de administração, já tenham deparado com o uso desses dois termos, poder e autoridade, como se fossem sinônimos. Mas dentro da proposta que a gente traz nesse nosso curso, é importante destacar que essa é uma relação que muitas vezes não existe, né? Porque a autoridade ela pressupõe o consenso, ao passo que o processo de poder, as relações de poder, pressupõem a coerção. Elas estão em polos antagônicos. Isso é um aspecto que é importante ser levado em consideração, porque muitas vezes faz-se essa distinção nos cursos de sociologia e nas aulas de teoria da administração. E bom, na sequência nós vamos aprofundar então nossa discussão a partir das contribuições de um sociólogo que é considerado um dos pais da sociologia, nas principais bases do pensamento sociológico, que é o Max Weber. O Weber ele formula o que ele chama de tipos de dominação, que seriam características, aspectos que
nos ajudam a entender essa relação entre os processos de controle social. Então, aqui nós vamos partir desse quadro dos tipos de dominação do Weber para montar uma estrutura de referência para que vocês possam entender como existem subtipos de processos de autoridade e de poder, principalmente. O Weber ele classifica esses tipos de dominação em três. O tipo racional legal, que é baseado nas normas, nos procedimentos, nos processos que são racionalizados, né? Ou seja, é uma dominação que ela é burocrática, baseada em normas e em preceitos. O Weber também traz um tipo de dominação que ele chama de tradicional, que é baseado nos costumes, nas tradições, nas crenças, nos mitos, na ideia de que aceita-se os argumentos, aceitam-se as ideias sem questionamento, porque é algo que é baseado num aspecto que está além daquilo que a pessoa questiona, que é algo que é dogmático. E também um terceiro tipo de dominação que ele traz, que é a dominação carismática, ou seja, baseada na percepção ou no julgamento quanto aos saberes, quanto às formas, a um julgamento estético, enfim, são esses três tipos de dominação que o Max Weber traz. No que a gente trouxe aqui na nossa discussão, os três processos que nós estamos estudando hoje, as trocas, a autoridade e o poder, as trocas, como nós já mostramos, elas se relacionam basicamente com processos de autoridade, com processos de poder. Mas aqui, esse quadro de referência weberiano, nós vamos partir basicamente dos processos de autoridade e de poder. Ou seja, vão existir situações onde uma relação ela pode ser baseada no reconhecimento de uma autoridade por parte das pessoas a partir da existência de uma estrutura burocrática, uma estrutura racional, baseada em normas, que provê meios para que todas as partes atinjam as suas metas numa relação de convergência. Um exemplo disso. Vamos supor que um gerente de vendas de uma empresa de varejo, ele propõe que os seus empregados vão receber um bônus se comprometerem formalmente que deverão atingir uma determinada meta de vendas. Então, aqueles empregados que concordarem, eles vão estabelecer um consenso, com esse gerente, reconhecendo a sua autoridade. No entanto, numa mesma relação baseada na autoridade, uma das partes, por exemplo, um pequeno grupo de empregados, por exemplo, pode discordar de uma outra parte em relação a um processo específico e, assim, resistir a essa ação. Dessa forma, a partir da ação, é possível que uma liderança seja legitimada para exercer o poder sobre esse grupo em que criou essa resistência, de modo que essa relação de poder ela pode obedecer princípios legais, ou seja, também baseado em normas, em procedimentos, e que se a gente for pegar o nosso exemplo anterior, retomando a ideia do varejo, se um dos empregados que assumiu o compromisso de superar essa meta, ele discorda com relação ao procedimento de venda, esse gerente de vendas ele pode exercer o poder sobre o mesmo a partir de normas pré-estabelecidas, que foi o contrato firmado, e apresentar então uma série de sanções legais ao mesmo. Por exemplo, retirá-lo do grupo ou mesmo retirá-lo daquela equipe, demiti-lo, enfim. É uma série de atitudes que o gerente pode tomar nesse caso. Bom, da mesma forma, é possível pensar no subtipo da autoridade e poder baseado na tradição, no tipo de dominação tradicional. Nesse caso, a autoridade tradicional ela refere-se a um processo em que uma das partes ela reconhece e legitima as ações de outra a partir de um conjunto de crenças de que as suas próprias metas são decorrentes das metas daquele indivíduo, daquele grupo que detém a autoridade. Por outro lado, se a gente for pensar nas relações de poder, esse poder tradicional ele é exercido em ocasiões em que a parte que reconhece a autoridade tradicional ela começa a questionar alguns dogmas,
que sempre obedeceu. No entanto, ela não dispõe de meios para romper com aquela situação. Nesses casos, então, as lideranças que exercem o poder tradicional, elas utilizam de violência, ou seja, coerção, para manter essas pessoas dominadas e sob o seu controle naquela situação. Por fim, nós também percebemos a mesma relação entre autoridade e poder no subtipo weberiano carismático, né, do tipo de dominação carismático. Assim, a autoridade carismática ela acontece, por exemplo, quando um chefe consegue mobilizar as metas de seus subordinados a partir de um consenso que é desenvolvido por parte dessas pessoas, quanto à capacidade técnica e emocional de liderança que aquela pessoa vai ter para guiar a organização e guiar o modo com que as pessoas que estão ali envolvidas vão alcançar suas metas e os seus objetivos, que essas metas serão convergentes. Entretanto, o poder carismático ele também existe e ele é exercido quando uma parte, um chefe ou comumente, né, como a gente observa sobretudo aqui no Brasil, uma figura política, uma figura pública, ela engana um conjunto de pessoas, utiliza de instrumentos de coerção psíquica, tais como insinuações, falácias, enfim, entre outros mecanismos, para enganar e ludibriar as pessoas para mobilizarem seus esforços a fim de atingir metas que são dessa parte dominante, metas que não representem aquilo que essas pessoas de fato buscam na sua vida e dentro das organizações. Bom, também é importante a gente trazer a relação entre cultura, né, que é um conceito recorrente no nosso curso, e os processos de controle social. Como nós discutimos nas aulas anteriores, as características da sociedade e das organizações, ou seja, a cultura, ela vai criar dispositivos que vão ser o conteúdo dessas coletividades e dessas organizações. Então a gente pode afirmar que a cultura ela vai orientar a forma com que os processos de controle devem ser estabelecidos. O que isso quer dizer? A depender da cultura da organização, um tipo de processo vai ser mais recorrente e vai ser mais eficiente. Por isso que a gente sempre retoma aqui que é muito importante entender a cultura da organização que você, enquanto futuro gestor, vai estar inserido. E aí a gente espera que a construção de um processo baseado na autoridade, ou seja, na convergência de metas, é que deve ser o principal direcionamento para o administrador nesses processos de controle social que o mesmo venha a desempenhar e a gerenciar na organização em que ele trabalha. Então foi isso a nossa aula de hoje. Nós continuamos a nossa discussão sobre a sociologia aplicada à administração e o estudo das organizações a partir de uma leitura sociológica. Nós, na próxima aula, continuaremos a discussão sobre os processos sociais, tratando especificamente de 2 processos: a comunicação e a coordenação e a forma com que esses 2 fenômenos organizacionais impactam na gestão. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.